E se as espadas lendárias, invocações, os cristais fossem invocados no campo de batalha no Magic the Gathering? Essas duas empresas fizeram uma colaboração que não trabalha simplesmente com nostalgia, mas sim com diversos elementos narrativos e semióticos dentro das cartas. Hoje nós iremos conversar sobre algum desses elementos, esses simbolismos que andam e permeiam em algum desses cenários maravilhosos. Vamos andar para o Midgard, Orz e Helenice e conversar um pouco mais sobre esse aprofundamento. Quer entender e também sentir um pouco mais de como funcionam esses elementos narrativos? Então sim, bora! Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos conversar então sobre os elementos semióticos dessas cidades. Hoje nós iremos falar sobre algum desses terrenos, obviamente vamos conversar e adentrando um pouco sobre os cenários e indo desde o Final Fantasy 1 até o Final Fantasy mais recente, conversando sobre esses terrenos mais focados. Obviamente vamos conversar sobre alguns que têm uma temática mais de jogatina, porém alguns elementos de terrenos mais gerais e mais espetaculosos, vamos deixando um pouco para um próximo episódio, caso você ache interessante, beleza? Então vamos adentrando e permeando essas cidades, essas localidades, e entendendo um pouco mais sobre essas referências semióticas. Eu não sei se tem quando você começa o jogo, você cria o seu personagem mesmo, ou você joga com o protagonista ou algum outro personagem já pré-estabelecido, mas se por acaso você criar o seu personagem, obviamente seria algo interessante você ambientando a cidade e conhecendo um pouco mais. Tanto que o texto aqui que traz o flavorzinho de que quando as trevas, meio que estiverem nas veias do mundo, os quatro guerreiros da luz chegarão. Eu não sei se os quatro guerreiros da luz seria meio que os quatro personagens jogáveis ou os quatro personagens que você vai desbloqueando nesse Final Fantasy 1. Porém, você vai percebendo que existem diversos gatilhos narrativos dentro dessa carta. Não apenas pelo próprio nome, trazendo aí o Starting Town, onde é a cidade inicial, então provavelmente é a cidade onde você começa, nem sei se dizer se esse seria o nome mesmo, tipo, a cidade não tem nome necessariamente, mas se chamaria a cidade inicial. Porém, você percebe que o flavor dela, do efeito, traz essa ideia de ser inicial, no caso, primeiro, segundo ou terceiro turno do jogo. E no caso ele traz essa ideia de início, de aquela introdução da história. Quando as trevas estiverem dominando o mundo, os nossos salvadores chegarão para salvá-lo. Então achei que seria bem interessante trazer essa ideia, porque não apenas algo que é no claro, no dia, o sol, sem nuvens e todos os efeitos, e a luz batendo e um cotidiano batendo forte, esses elementos trazem uma ideia muito de início, daquela jornada do herói clássico, onde você apresenta o universo para aqueles que estão jogando, para aqueles que estão lendo, para assim que a gente consiga entender quando houver a chamada para a aventura, no caso, sair do mundo comum e ir para a aventura, a gente já está minimamente estabelecido, entender um pouco mais como funciona a lógica da cidade, a lógica do jogo, a lógica de todas as situações, e também para ter essa quebra emocional, entender qual é o normal, para a gente depois entender qual é a emergência, qual que é a necessidade. Então, o Starting Town faz esse elemento muito forte, essa apresentação muito forte, trazendo esse começo muito claro, esse começo muito gostosinho, onde você abraça o personagem, abraça o jogador, e assim você consegue ir desenvolvendo com muito mais força. Com isso, a gente chega no Crossing Roads Village, aí já é no Final Fantasy 2. Também é uma land do tipo cidade, onde nós vamos focar nesse tipo de land, obviamente, dentro dessa temática. E diz que essa land ela entra virada e você escolhe uma cor. Com isso, você gera uma mana daquela cor específica. É interessante porque esse efeito ele traz uma ideia muito clássica dentro da proposta do Crossing Roads. Se te imaginar que a gente tem meio que as estradas se cruzando e ali é um centro comercial, ou no caso, a unificação entre algumas cidades, ou um local obrigatório de passagem para compra de itens, desenvolvimento de narrativa ou ganho de informações, é legal porque, como aqui nós temos a cruzada, no caso, temos um personagem aqui, um personagem aquele outro, aí nós temos uma rua aqui, uma rua naquele outro,
você tem diversos caminhos para ser seguidos, da mesma forma que quando você vai jogar o Magic, você precisa escolher qual é a temática do seu deck, qual é a cor do seu deck. Se for jogar de Commander, qual seria o seu comandante. Então aqui é interessante porque se você vem de diversas localidades e precisa passar por essa vila como esse Crossing Roads, então você ter o seu background e escolher qual seria a cor que você representa. O meu deck, no caso, que eu estou jogando mais atualmente, que é de dinossauros, ele é montanha, floresta e planície, vermelho, verde e branco. Então, no caso, ao momento de colocar essa carta, iria dizer qual é a essência, qual é o meu background. O meu background seria talvez o verde, então escolheria o verde aqui. Agora a gente chega na nossa terceira cidade, que é o Adventurous Inn, aqui em Final Fantasy III, e a gente sabe que esse inn traz muito a ideia de uma pousada, um hotelzinho, no caso uma taverna, um estabelecimento, e aqui é uma localidade assim, bem acolhedora, bem meio que abraça o jogador. E o que eu achei bem interessante sobre não apenas o simbolismo da imagem, onde traz essa ideia realmente de conforto, mas sim também pegando o efeito da carta. No momento que ela entra, você ganha 2 de vida. Ou seja, no momento que você entra na cidade, ou no caso, entra nessa taverna, ou entra nesse hotelzinho, você ganha 2 de vida, porque você come, você bebe, você descansa, você recupera os seus pontos de vida, e no caso aqui você ganha os 2 pontos de vida. Então faz todo sentido dentro dessa narrativa. E você percebe que ela, ao virar, gera qualquer cor. Ou seja, indiferentemente se você é branco, verde, vermelho, azul ou preto, qualquer uma das cores do Magic the Gathering, você vai gerar uma mana que é indiferente. Ou seja, mostrando um pouco nessa ideia de que não importa qual seria a sua etnia ou a raça escolhida para você jogar, caso tenha essa diversidade, ou qual seja oriundo de qual cidade, ou que background você quer fazer, isso vai gerar algo indiferente, sem preconceitos, onde apenas ao entrar você vai gerar 2 pontos de vida e gerando nisso. Tanto que, se você for pegar o flavorzinho, começa Welcome, we have rooms for, né, no caso, 200 gil a night. Né, gil deve ser a moeda do jogo. Would you like to stay and rest your body and mind? Então, no caso aqui, você percebe que esse aconchego não apenas traz na própria ideia. Nós temos uma floresta aberta, montanhas, as nuvens. Aqui a gente vê uma chaminé soltando uma fumacinha branca. Provavelmente está cozinhando alguma coisa, fervendo uma água, talvez aí até o banho para alguém. Então você percebe que existem diversos elementos narrativos dentro dessa arte que traz com muita força essa ideia de aconchego. E o efeito da carta, obviamente, traz muita força, principalmente trazendo esse flavorzinho de seja bem-vindo e se recupere, descanse, porque toma aí 2 pontos de vida. Agora a gente entra aqui em Final Fantasy IV Baron Airship Kingdom, onde no momento que ela entra, ele entra virado, gerando uma azul ou uma vermelha. Eu não conheço nada de Final Fantasy, como eu já falei para vocês, e aqui a gente está em Final Fantasy IV. E o que é o interessante que eu gostei, onde me traz um pouco essa ideia pelo conhecimento mínimo que eu tenho no Magic the Gathering em relação às cores azul e vermelho, esse Izzet muito forte, você vê que o Izzet está diretamente ligado à sabedoria, ao conhecimento, aos efeitos arcanos. E o vermelho está muito ligado à questão da força bruta, da imperatividade, do ímpeto, da batalha. Então eu acredito que esse reino aqui, o Baron, né, é um reino do Airship, ou seja, deve ser provavelmente alguma localidade que tenha como principal elemento não apenas o militarismo, mas também elementos arcanos, onde é representado com muita força nessa ideia dos Airship, não apenas no nome, mas também na própria imagem, onde você vê aqui 5 desses Airships. O que eu achei interessante também é um pouco a questão da fotografia, uns elementos fotográficos que eu achei interessante. Por exemplo, se você imaginar que a imagem ela está levemente deslocada pela direita, você percebe que o elemento mais forte é a cidade. E você também percebe que a cidade ela não está horizontalizada. Não apenas no elemento horizontalizado de
existir uma ponta e meio que a cidade criando uma ponta, uma seta, buscando o Altíssimo. Você já sabe, a gente já tem algum vídeo aqui no canal que fala sobre as linhas. Até vou deixar aqui o card para você ver, caso você não tenha visto, falando sobre essas linhas. E quando tem uma linha apontando para cima, uma linha apontando para baixo, linhas nas horizontais, linhas nas diagonais, linhas no zigue-zague, traz diversos elementos. E aqui, quando aponta para cima, é algo mais altivo, é uma coisa que busca mais essa ideia do superior, de ser maior, da conquista. E o vermelho também traz essa ideia. E o outro ponto interessante sobre essa questão da horizontalidade é que você está abaixo da linha do horizonte. Aqui você percebe que se você estivesse andando normalmente, a sua linha do olhar bateria um pouco mais alto. Porém, é jogado a câmera mais abaixo, onde o chão está acima na imagem, deslocado, e numa angulação que te força a olhar para cima, mostrando também que provavelmente essa cidade deve se sentir superior às outras pessoas. Não apenas na conformação geográfica, no caso arquitetônica da cidade, mas sim o como eles se apresentam nessa imagem. Então, para o Rocky Chen, que foi o cara que ilustrou essa imagem, achei bem interessante de ter buscado esses elementos. Eu posso estar extremamente errado, porém, quando você vê essa imagem mostrando não apenas as torres, criando essa margem aqui entre os dois pontos, esses battleships passando na frente da Lua, no caso, numa dessas duas luas, mostrando que a tecnologia está à frente à natureza, por isso ela está à frente da Lua, onde a gente tem também essa cidade que ela não é horizontalizada, buscando sempre algo altivo, algo superior, e também essas imagens mostrando de baixo para cima. Então achei bem interessante todos esses elementos, porque traz com muita força, pelo menos essa essência de superioridade, essa essência de ser algo altivo, e também nas duas cores escolhidas. O azul trazendo essa ideia da tecnologia, do misticismo, e o vermelho mais com a questão da guerra, do bélico, do altivo. E agora a gente chega em Final Fantasy V, em Gon, Town of Ruin, né? Ruína da cidade, e você percebe que nós temos o preto e o verde, um vulgarizão aí bem forte. Muitas vezes a gente imagina que a cor preta no Magic traz essa ideia do putrefato, do zumbi, do vampírico, da morte. E até que sim, porque existem diversas criaturas que compartilham dessa cor. Mas não quer dizer necessariamente que o preto sempre é algo ruim. Se você imaginar algo mais abstratamente, da mesma forma como o verde pode ser a natureza ou pode ser o veneno, o preto ele pode ser tanto a morte quanto o mistério. E mistério não necessariamente é algo ruim. Mistério pode gerar uma curiosidade, pode gerar futuras ações que vão buscar algo maior. Tanto que os mistérios da humanidade fazem com que a ciência se desenvolva. E da mesma forma que a morte e outros elementos ruins fazem com que a natureza também busque novas adaptabilidades. Onde há morte, onde há destruição, a vida sempre vai buscar um equilíbrio, achando um pouco de adaptabilidade. Então você percebe que a parte da cidade, onde a gente tem o verde, onde a gente tem a natureza vencendo a morte, que seria essa parte das ruínas. Então não necessariamente é algo ruim, porque as cidades crescem, cidades caem, cidades são abandonadas, e depois dessa morte, depois dessa destruição, a natureza está reconstruindo essa localidade, onde existem florestas, os musguinhos estão subindo, as gramíneas estão desenvolvendo, os arbustos estão crescendo, a parte das ervas estão se desenvolvendo aí nessas pilastras, então você percebe que essa dualidade do Golgari também está brincando aqui. E é legal porque você percebe que, da mesma forma, onde, como eu já falei, cria-se uma pântano ou cria-se uma floresta, aqui também. E o preto pode tanto representar essa destruição das ruínas, mas também essa ideia do mistério, do misterioso, do novo, até mesmo esse novo, mas é um novo do antigo, onde quem é recente não conhece o passado e isso cria um véu. E quando tem um véu na frente, você não vê nada, está tudo preto. Então é legal porque esses pequenos simbolismos podem ser trazidos também na sua história, no seu world building. Você não precisa construir coisas que são necessariamente, mas a origem é ruim. Ok, mas brinque com o abstrato, crie essa
essa horizontalidade, esses diversos níveis de abstração, ou até mesmo de interpretação, para você conseguir criar elementos diferentes. E agora a gente chega em Final Fantasy VI em Jidoor, a Aristocratic Capital. É interessante aqui porque nós temos diversos pequenos elementos que a gente pode discutir. Primeiramente, a gente percebe que a cor é totalmente azul. Ou seja, a gente brinca com muita força essa parte muito mais lógica dessa cor. No caso, o azul brinca com essa ideia de lógico. Não apenas lógico, como arcano, conhecimento de uma forma geral. Então você percebe que, por ser Aristocratic Capital, talvez seja, então, de uma forma importante como seu papel de capital, ser um papel político. Talvez a região toda seja uma aristocracia e Jidoor seja a cidade onde é a capital aristocrática, onde todos os líderes aristocráticos estão nessa região, estão nessa cidade, ou no caso seja o principal modelo. Quando a gente fala sobre capitais, algo que futuramente vou fazer um vídeo focando um pouco sobre essa ideia de capital, a importância das capitais, capitais aristocráticas, capitais políticas, capitais econômicas, capitais religiosas. É interessante você perceber dentro da sua localidade essas funções. E aqui, devido à cor azul e ainda trazendo as ideias de ser algo aristocrático, provavelmente a função dessa cidade, dentro desse cenário, pelo menos aí em Final Fantasy VI, seja essa ideia de não apenas política, mas sim a ideia de troca de informações, conhecimento, desenvolvimento. Talvez o seu personagem, ao entrar nessa cidade, precise de um aumento de nível ou aprenda alguma coisa nova. Porque se você for pegar e colocar aqui o adventure que ele está trazendo, você escolhe um inimigo, no caso um oponente, e você mila metade do seu grimório voltado para baixo, quase arredondado para baixo. Ou seja, você vai pegar metade do potencial que a pessoa tem no deck dele e jogar fora. Obviamente, você precisa aí de 6 terrenos para fazer isso, mas se você imaginar que ou você escolhe Jidoor como aquele que vai desenvolver o seu conhecimento gerando um terreno azul para você, ou você vai utilizar dos conhecimentos que você vai adquirir em Jidoor para tirar os recursos. Ou seria então uma cidade que ela capitaliza em cima dos impostos, então você vai retirar metade do grimório que existe dentro dos seus oponentes. Você, como líder aristocrático, pede os seus tributos, que seria metade do deck de alguém. Então achei bem interessante porque, apesar de não conhecer nada sobre Jidoor, será que seria isso? Deixa aqui nos comentários se eu tô acertando um pouco da lore dessas localidades e se você reconhece alguma delas. E também deixe nos comentários qual seria então o seu Final Fantasy preferido, qual que você jogou mais, qual você acha mais interessante. Seguindo agora em Final Fantasy VI, a gente segue em Vector Imperial Capital. Aqui nós já temos agora uma ideia, onde a gente tem o pântano e a montanha, onde o pântano traz essa ideia da submissão, do pútrido, do destruidor das coisas, e do vermelho essa ideia de bélico, gerar uma dor. Então a gente pega o Rakdos, o preto e o vermelho, duas cores extremamente agressivas, que acredito eu sendo a capital imperial, então o Vector deve ser então a capital do Império. Antes a gente tinha a capital da aristocracia e aqui a gente tem a capital do Império. Imaginando que Império, muitas vezes nós temos o líder supremo, onde esse líder supremo ou a líder suprema, não sabemos se é um império, no caso masculino ou um império feminino, se é um imperador ou uma imperatriz, mas indiferente de qual seja aquele que comanda, normalmente imperadores têm esse sentimento mais da soberba, porque é o poder totalmente autoritário. Não apenas autoritário, como absoluto. Não existe necessariamente uma regra, uma lei, que não seja o puramente gosto do imperador, da imperatriz. Simplesmente ele ou ela pode acordar na manhã e simplesmente definir: agora pode, agora não pode, e você que se vire para isso. E por as cores serem Rakdos, provavelmente essa localidade também traz essa proposta, onde a gente tem o bélico do forte, da guerra, e o preto criando não apenas esse contraste de cor, porque o vermelho e o preto traz essa ideia agressiva com muita força, mas também você percebe que existem esses elementos de
da tortura. E o mais interessante, também voltado igual que aconteceu na outra localidade, que a gente tinha em Baron, lá em Izzet, aqui em Rakdos está apontando para cima, também não é horizontalizado. Então, no caso, o Lordgan, que foi o cara que fez aí, o cara, a mina que fez aí a arte, criou também essa ideia não apenas da não horizontalização, criando essa ponta também buscando algo superior. No outro caso, também era bélico, mas tinha um pouco desse conhecimento do arcano. Aqui é um bélico misturado com o mal, com a tortura, com a máquina, onde a máquina não tem coração, criando esse coração mais escuro, mais tenebroso. E aqui você também está no momento de submissão, onde tudo é muito alto. E você percebe que a gente tem uma escadaria curta em relação a todo o prédio, mostrando esse é o único caminho, que é chegar aos pés do Império, onde o sol está ou subindo ou descendo, não sabemos dizer se está amanhecendo ou se está anoitecendo, mas indiferentemente, acredito que esteja anoitecendo, mas indiferentemente do que seja, a luz da verdade, a luz da paixão, a luz da liberdade está atrás desse prédio que acredito eu seja um prédio imperial. Então a sua liberdade está atrás do império. Então você percebe que existem diversos elementos e essa horizontalização, ou no caso essa deshorizontalização. Ah, por que você não fala da verticalização? Por que você não fala da verticalização? Porque o que acontece? Apesar da verticalização ser algo positivo, onde você busca sempre ao cima, aqui ele não cria verticalização em busca de algo positivo, mas sim em quebra do conceito da horizontalização. No horizontal somos iguais, estamos no mesmo nível. O verticalização também podemos estar no mesmo nível, porém buscando acima. O anti-vertical ou anti-horizontal é quando você cria o conceito arquitetônico oposto, porém com o objetivo da quebra do outro conceito. Eu não quero criar algo horizontal em busca do superior, eu quero construir um horizontal em busca da estagnação. Da mesma forma, eu quero criar um vertical não em busca de um sucesso, mas sim em busca de dizer para você que esse horizontal não existe. Então achei bem interessante as cores, no caso e pelo menos Vector, acredito eu, depois deixa aqui nos comentários se eu estou certo ou se eu estou errado, se é uma capital imperial que já traz essa ideia negativa, utilizando as cores Rakdos, que é uma cor extremamente bélica, fatalmente, e com certeza foi uma boa escolha aqui. Indo então para Final Fantasy VII The Golden Saucer, a gente percebe aqui que nós temos alguns efeitos que eu acho um tanto interessante. Ou você vira, gerando uma cor incolor, ou você paga 2, vira e joga uma moeda. Se você vencer, você cria um tesouro. Se você perder, não acontece nada. Ou, se você virar 3 terrenos, isso, e sacrificar 2 artefatos, você compra uma carta. Ou seja, como eu vejo essa cidade? Eu vejo essa cidade primeiramente neutra de uma forma geral, por não existir uma cor específica para essa cidade, e ela gera um recurso qualquer, indiferentemente qual seja o seu elemento, qual seja a sua naturalidade, qual seja a sua nacionalidade, aqui você gera qualquer cor. Mas ao pagar 2 e jogar uma moeda, você ganha um tesouro se você vencer. Ou seja, acredito que essa cidade tenha muito como força a ideia da atratividade, dos prazeres, dos cassinos, algo que o nome já diz bastante pelo fato de ser Gold, a cidade toda brilhar como ouro e também ter os fogos de artifício. Então achei bem interessante pelas escolhas não apenas das cores utilizadas aqui, essa cor incolor propriamente dito, mas as cores também relacionadas a isso. Porque a gente percebe que esse roxo não apenas traz o elemento do vermelho e do azul, onde você mistura essas duas cores, criando as paixões, que traz essa ideia das apostas, mas do azul, das lógicas, das estratégias. E também o roxo muitas vezes ligado à espiritualidade, onde muitas vezes para essas pessoas essa jogatina se torna uma crença, se torna um ideal. Quem nunca ficou viciado aí no jogo do tigrinho e vive em cima disso? Uma galera que vive em cima dos bitcoins, vive em cima e só pensa nisso e se torna o quê? Uma seita.
Então achei bem interessante, não apenas das cores utilizadas aqui, o Anthony Devine, que foi o cara que fez a ilustração, então parabéns, gostei demais sobre as cores utilizadas aqui. E obviamente com o efeito de sacrifique dos artefatos, que provavelmente deve ser o Treasure que a pessoa foi ganhando no passar do tempo, você compra uma carta, tem um recurso. Ou seja, você pode utilizar também o dinheiro ganho aqui, o Treasure ganhado aqui, para conseguir gerar novos recursos. Itens, artefatos, consumíveis, informações, a compra de um personagem, caso você queira colocar um novo aí na sua party. Então achei bem interessante porque as escolhas aqui, não apenas narrativas, como simbólicas e também um efeito de gameplay, foi bem interessante. Então essa puxada, esse flavor do jogo, criando dentro da mecânica do Magic, foi aí bem escolhida. Pelo menos então, até então nas cidades que a gente está desenvolvendo, achei que foram bem sucedidas. Continuando ainda em Final Fantasy VII, que a gente chega em Gongaga Reactor Town, e nós temos aí a cor vermelha com a cor verde. Um gruzinho básico aí para vocês. Pra galera que gosta de Magic, sabe que o Gru muitas vezes está relacionado à força imparável da natureza. O verde, propriamente dito, a gente tem o Ramp, onde né, gera mais manas, tem as criaturas grandes, tem as criaturas que, no caso, élficas da floresta. O verde é a força da natureza. O vermelho é a força bélica, da ação, da atividade. Quando a gente pega o vermelho com o verde, a gente tem a força imparável da natureza. Então eu acredito aqui que dentro dessa proposta traz essa ideia do algo imparável. Não sei dizer se esse Reactor Town tem alguma coisa a ver com um reator propriamente dito, mas se você imaginar que os reatores criam uma energia e o Gru, ele cria uma energia imparável e parece que, pelo menos aí na imagem, parece que essa coisa foi quebrada, explodiu algum tipo de reator, tanto que se vê as casinhas um pouco tanto danificadas e parece um pouco à frente na imagem algum tipo de lápides. Talvez essa cidade tenha explodido devido a algum tipo de reator, essa força imparável da natureza, talvez um cristal natural que eles estavam tentando minerar, e com isso fez com que quebrasse, explodisse, e agora essa cidade se tornou apenas uma Chernobyl do passado. Então achei bem interessante porque aqui teve uma ressignificação. Normalmente a gente pega os Gru, umas criaturas grandes, 6/6, atropelante, ímpeto, dragões, basiliscos, worms, aí diversas criaturas cabulosas, dinossauros principalmente, são vermelho e são verde. Então você vê essa força natural, essa força imparável da natureza muito bem representada. E aqui eu acredito que a força imparável da natureza talvez seja alguma energia natural que Gongaga tentou meio que condensar de alguma forma, mas não conseguiu, quebrando o reator. Pelo menos me parece que esse reator explodiu de alguma forma. Então você percebe que existe essa ideia. Tanto que você vai pegar aqui, ó. The Shinra people told us to everyone would be happy once the reactor was built, but all breath was sadness. Né? No caso, Gonga's Villager. Então você percebe que talvez foi muito bom ter criado esse reator, porém alguma coisa aconteceu que fez com que a cidade, no caso, gerasse uma tristeza. Acredito eu muito piamente que devido a esses elementos, sim, deve ter alguma relação. Deixa aqui nos comentários se eu acertei. E agora, continuando em Final Fantasy VII em Midgar, City of Mako. Temos uma cidade só da cor preta, onde você pode colocá-la como um terreno, gerando uma cor preta, ou, no caso, aqui, um Reactor Raid. You may sacrifice an artifact or creature if you do, draw cards. O que eu imagino aqui? Quando a gente fala de reator, estamos falando de energia. Energia, provavelmente, alguma relacionada também a outra lá, o Gongaga, não sei dizer. Mas aqui em Midgar dá para entender muito que é uma cidade extremamente tecnológica, devido a toda a manutenção arquitetônica que existe nessa região, mas você percebe que existem diversos elementos que mostram uma ideia muito bruta disso, onde você pode sacrificar artefato ou criatura para comprar duas cartas. Ou seja, você pode consumir recursos, seja ele qual for, no caso os artefatos,
itens, pedras de rock ou qualquer outra coisa, mana rock no caso, né? Pedras de mana. Você pode sacrificar qualquer coisa, ou tesouros, pistas ou qualquer outra coisa, mas você pode sacrificar criaturas. Ou seja, parece muito que aqui você pode ou sacrificar com uma ideia muito mais de mão de obra sacrificar, escravidão propriamente dita, ou sacrifício mesmo, você utilizar das criaturas como matéria-prima para isso. Então eu não sei dizer se Midgard ele tem alguma relação direta com a ideia de Midgard, no caso que tem na mitologia nórdica, mas aqui parece que essa região traz uma ideia de não apenas o sacrifício da humanidade em prol de alguma coisa e alguma coisa negativa. Seja a ambição de um líder, seja o objetivo de um louco, ou seja cultural isso, mas ao fato de você ter aqui, ó, Reactor Raid, a gente pensa esse range aí desse reator faz com que você possa sacrificar artefatos ou criaturas. E dessa mecânica de Sorcery Adventure, depois que você usa, isso é reembaralhado no deck. Não acontece que nem na outra mecânica antiga que você ou usava como esse efeito, ou usava como criatura ou como encantamento. Aqui você pode reutilizar, ela é reembaralhada no deck. Você exila essa carta e depois você pode exilar ela como se fosse aí um terreno. Então você pode usar das duas formas. Então você pode usar isso. Você está sacrificando coisas, fazendo com que tenha esse recurso. E você pode pegar aqui ó, o Flavor, a Truth of Technology and Testament the Man Potential. Então, assim, apesar de que parece, não, porque aqui nós vamos triunfar a nossa tecnologia e será testemunha dessa parte do potencial humano do homem, mas custo. Porque se você sacrifica artefatos ou criaturas para gerar esses recursos, o quão absurdo isso não deve ser. Agora a gente entra em Balamb Garden Seed Academy. Tanto esse quanto a próxima imagem, que é o Balamb Garden Airborne, é a mesma coisa, no caso é a mesma carta, onde você tem aqui no formato de terreno e aqui no formato de artefato. Depois, se você pagar 5 mais aqui a cor Simic, você transforma esse e vira aí aqui esse local. Mas, começando então aí, Final Fantasy VIII, né, Balak, a gente tem esse Simic muito forte. O que é interessante? O azul traz o conhecimento acadêmico, algo que a gente já falou, e o verde que é essa força ímpeta natural. Ou seja, o verde, o Simic, traz muito a ideia do potencial humano, ou potencial natural, tecnológico, potencial acadêmico, potencial intelectual. Então aqui provavelmente essa academia deve ser o ápice do natural. Não apenas o natural, mas o natural junto com o potencial humano normal, onde as pessoas desenvolvem, estudam isso, não como o potencial a gente viu em Midgard, onde vamos testemunhar o futuro em prol do sacrifício de artefatos, sacrifícios de criaturas, mas aqui você já coloca como um terreno, seja ele pela cor verde, seja ele pela cor azul, apesar de ele entrar virado, e depois que você ganha bastante recurso, 5 mais a combinação Simic, você transforma aí nessa aeronave aqui, que ela é muito forte. Você tem o 5.4, toda vez que ela ataca você ganha um recurso, toda vez que, ou seja, mecanicamente, sempre quando ela está ativa, você vai gerar novos recursos. Tem esse voador que tem essa ideia de conseguir passar por cima. E tem Crew 1, ou seja, você precisa apenas de uma criatura com custo de mana 1, ou seja, um piloto ou uma pessoa extremamente inteligente, 1/1 clássico. Mas aqui mostra que qualquer um poderia pilotar esse veículo devido à grande geniosidade. Você não precisa ser um gênio para pilotar algo porque é tão gênio, é tão bem feito que se torna simples. Então achei bem legal porque aqui mostra essa ideia de quanto mais recurso você desenvolve, mais coisa você tem, você transforma esse prédio em uma nave voadora. Então acredito eu que aí em Final Fantasy VIII, Balamb Garden Seed Academy, brinca com isso. Aqui o Jonas Derro, que é a pessoa que fez isso, mostrou com muita força isso. Mostrando essa ideia natural, o céu tudo claro, com poucas nuvens, as cores muito vibrantes. Apesar desse contraste do cinza, onde mostra a ideia tecnológica que, olha, somos naturais, somos inteligentes, brincamos com o arcano,
porém tem aí um efeito sim metálico. Então, nós não somos tão puros como um full verde, como um mono green. Porque a gente brinca um pouco também com essa parte tecnológica, tanto que o nosso terreno, sim, vai virar um artefato voador que vai atacar, que vai comprar coisas, que vai ser tripulado e assim por diante. Mas não impede de ser algo que mostre esse potencial humano natural a partir da questão tecnológica. E aqui a gente chega no vermelho Lidblum Industrial Regency. Aqui provavelmente deve ser o potencial industrial, né? No caso aqui em Final Fantasy IX. Acredito eu que essa proposta ela brinca também com a ideia do vermelho. Você pode imaginar, mas Rafa, você disse que o vermelho é a questão do ímpeto, da força bélica destruidora. Sim, é uma das interpretações possíveis que você pode fazer. Pois o vermelho não é necessariamente o bélico, o militar. O vermelho brinca com a ação, com ser ativo. Então você pode reinterpretar essa atividade, essa impetuosidade, não para o bélico, mas sim para a criação, trazendo aqui a ideia do industrial. E Regens, brincando com essa ideia de regência industrial. Tanto que você pode ou gerar ele como um terreno montanha normal, ou fazer um Mage Siege, onde você cria uma criatura 0/1 preta do tipo Wizard, com um toque E. Sempre que ela for castado, você pode causar 1 de dano no oponente. Ou seja, ainda brinca com o bélico. Sim, com certeza. Mas aqui estamos falando de criação, porque ele cria um Wizard. Ah, mas ele é Black. Não tem problema, porque aqui brincou um pouco com Rakdos. Criou algo bélico, mas fez uma carta preta ali, um 0/1 preto ali. E sempre que você castar uma não criatura, esse token causa aí 1 de dano. Então você pode brincar. Faz aí um mago que foi regenciado pela cidade industrial, ele foi criado com esse pensamento, e com isso agora ele gera. Eu não sei dizer aí, galera de Final Fantasy IX, diz pra mim que tipo de pessoas são formadas nessa academia, nessa cidade, nessa regência industrial, e se faz sentido ou não. Porém, se a gente for pegar até o flavor do texto que fala A city encircled by the ramparts and the massive castle, mostra toda essa imponência dizendo nós fazemos, e a partir de nossas vontades e nossos ímpetos criativos, seremos aqueles que moldarão. E caso você não fique, no caso você não fique muito satisfeito com isso, nós vamos criar os nossos magos para causar 1 de dano em você. Chega aqui em treino Dark City, nós temos agora o Dimir, o preto com o azul, onde você pode virar aqui o terreno caso e fazer uma dessas duas manas. O flavor do treino diz: There aren't many nobles living here. The nights are long. It's a great place for thieves. O que acontece? Aqui mostra onde brincamos com a parte cana do azul, porém falamos também com a parte ardilosa do preto, onde aqui mostra que não tem muitos nobres que vivem aqui, provavelmente nobres aristocráticos antigos. Talvez até brinque aí com vampiros, não sei dizer se em Final Fantasy IX existe esse tipo de criatura, essas criaturas vampirescas ou imortais dessa forma. Porém, você percebe que as noites são longas e é um ótimo lugar para bandidos, no caso, para roubos de uma forma geral. Então você percebe que existe essa brincadeira onde não apenas pela arquitetônica a gente já sente um pouco essa ideia desse inglês antigo brincando com a perspectiva de ter algo vampiresco. Talvez Final Fantasy IX tenha alguma coisa assim, já que tem feiticeiros, talvez tenha algum tipo de imortal que brinque um pouco com essa ideia vampiresca. Porém, você percebe que é muito glamouroso. E brinca também, porque Dimir tem bastante vampiros, bastante fantasmas, bastantes mortos-vivos de alguma forma geral. Então, será que não seriam então esses fantasmas? E ainda mais essa lua cheia de canto à esquerda superior também flerta um pouco com criaturas da noite, como lobisomens também. Eu não sei dizer se treino a Dark City, né, cidade escura, cidade das trevas, brinca com isso,
Porém, se a única luz que rege toda a ilustração é a luz da lua que brilha muito forte, trazendo essas referências noturnas de fantasmas, vampiros, espectros, criaturas da noite de uma forma geral, pois então seja essa brincadeira. E Marcos já nos trouxe dizendo que sim, você pode passar por treino, porém, cuidado, porque as criaturas da noite podem te pegar, ou se não, talvez os nossos bandidos. Chegando então em Final Fantasy X, Guadsalam Plane Gateway, brincando aí com o Simic também, você percebe que provavelmente deve ser um portal que brinca com a parte tanto natural quanto científico. Então a gente percebe que deve existir alguns portais interplanários ou interregiões dentro dessa localidade aí em Final Fantasy X, mas precisou de um pouco de conhecimento arcano para conseguir brincar com esses portais. Devido chamar de Guasalam, né, deve ter provavelmente ou portais que são relacionados a isso espalhados, ou esse talvez seja o principal portal. Tanto que você for pegar aqui, We God protect for the Philippines so the dead can rest in peace. Trazendo um pouco esse flavor, você pode até brincar que provavelmente aqui deve-se brincar com algo, talvez das profundezas. Porque se for pegar os tritões e alguns krakens também são verdes e azuis. No caso, mais azuis, porém, tritões brincam com essa ideia do Simic também. Então acredito que a proposta aqui seja muito mais essa ideia de mais, vamos dizer assim, o outro contraponto. Se a gente tem ali o Simic brincando com conhecimento natural e desenvolvimento, também podemos brincar com o Simic na contraponta, indo para o profano, mais profundo, mais essa ideia de profundezas, porque o mar pode ser lindo e maravilhoso, ou ele pode ser abissal. É bem legal quando a gente fala sobre essas interpretações, porque mesmo o preto que seja totalmente voltado ao maléfico dentro do Magic the Gathering, podemos brincar também na semiótica da ideia de misterioso. Da mesma forma que o vermelho é o ímpeto, a destruição, bélico, podemos falar sobre a iniciativa. O verde pode ser a força da natureza, ou podemos ter a podridão. Da mesma forma que o azul pode trazer a magia e trazer essas ideias do crescimento e do desenvolvimento, mas também do profundo e do abissal. Aí, continuando em Final Fantasy X, a gente chega em Zanarkand, Ancient Metropolis. O que eu achei interessante nisso é que você percebe que a carta está claramente separada em dois pontos. Um lado bem claro e um lado bem escuro. Esse lado escuro não é que ele seja escuro meio que literal, mas ele é escuro com uma forma de que o tempo talvez passe de forma diferente, ou a gente crie uma questão de um looping, talvez, onde um dia é de um jeito, um dia é de outro, ou simplesmente exista uma separação física entre esses dois elementos. Obviamente, no caso, como eu disse, nunca joguei Final Fantasy, nenhum deles, muito menos chegar até o 10, sendo que aí teria várias histórias para ir serem contadas, mas você percebe que aqui traz um elemento bem interessante. Primeiro com o nome Ancient Metropolis, então acredito que pode ser, no caso, à esquerda, o grande passado glorioso que era Zanankardand, mas aqui agora a gente tem o como que é agora, separando esses dois elementos com essa parte mágica, talvez, ou um retrocesso, ou uma memória, ou alguma coisa que feche isso. Tanto que se for pegar o nome The Lasting Faith, talvez brinque um pouco com essa ideia de ser talvez uma última lembrança ou uma última coisa relacionada a isso, porque cria-se 1/1 Colors Hero Token e ganha mais um para cada land que você controla. Ou seja, talvez essa cidade foi a cidade que anteriormente era a cidade dos heróis, a cidade dos guerreiros, a cidade disso aqui, todo no seu auge, mas agora deixou de ser. Pelo que você percebe, a cidade dead for 1,000 years, the end of Yuna's journey. Ou seja, provavelmente essa cidade deve ter sim um passado muito glorioso, criando-se sempre um novo herói 1/1, criatura que ganha um contador para cada land que você controla,
que no caso, acredito eu que pelo menos seriam 6, já que você tem aí minimamente 4 e mais 2 florestas. Obviamente, devido a alguns terrenos duocores, ou algumas pedras de mana, ou outras ramps, pode ser menos. Mas, pelo menos aí, um 6-6, ou no caso um 7-7, você teria criado um herói 7-7, um herói que aí é muito forte. 1/1 é fraco, 7/7 já é algo transformador. Ou você pode mostrar isso. Então achei bem interessante por essa brincadeira que existe nesses dois, mostrando na mesma imagem o que era antes e o que era agora. É difícil você mostrar isso na literatura, onde você vai demonstrar o passado e o presente ao mesmo tempo. Porém, você pode criar um flashback enquanto você está descrevendo um cenário todo destruído, contar no ponto de vista talvez da pessoa que viveu um passado glorioso, então criar essas descrições distorcidas entre a realidade e o que a pessoa está pensando, ou simplesmente você, mestra de RPG, pode mostrar a situação como está, criar um feitiço ou algum estalo na sua narrativa que faça com que os jogadores ou voltem no passado e sintam como era aquilo, ou criem uma conexão, seja mental, espiritual, temporal, o que seja, para ver como que era isso. Coloque nos comentários se eu tô acertando. Chegamos em Final Fantasy XI Witherdust Federation Center, pegando aí Selesnya. É interessante porque Selesnya seria talvez a combinação de cor mais bondosa, acredito eu. Claro que o branco existe também, aí os ferexianos brancos, taxações e coisas complicadas, mas se a gente considerar aqui uma federação, em tese ter as taxações é algo relativamente normal. Mas devido ao fato de ser uma Selesnya, onde tem o verde e nós temos o branco, cria essa ideia de ser algo natural e uma federação, algo mais simples, onde tem o Wind, onde tem essa ideia, e o Durst, que também traz essa ideia. Então você brinca com essas duas palavras, a gente tem essa criação. E se você for pegar o flavor dessa carta, The First Star Symbol gained the powers of the star and the moon of full moon fountain. She found the star of hope from within the darkness and the lead Witherthirst to glory. Então você percebe que essa moça, no caso, né, provavelmente a Star Sibyl, ganhou poderes a partir da lua cheia, na fonte da lua cheia, e com isso ela se tornou a estrela da esperança que trouxe e liderou a cidade para a glória dentro aí das trevas. Então você percebe que o Flavor traz uma ideia muito épica, algo que a imagem trazida por Constantine Mary também traz essa ideia bastante épica, e você percebe que, sim, é uma cidade extremamente horizontalizada, onde você vê que, apesar de ter diversos níveis, são níveis muito próximos, não criando uma ideia de superioridade, mas sim de generalidade, algo mais horizontal. Por ser uma federação, faz todo o sentido. Obviamente, existe uma árvore central, Yggdrasil, árvore da sabedoria e diversos outros elementos da cultura e de diversas religiões que traz a ideia da árvore sagrada como algo primoroso. Então, o verde traz todo sentido. O branco, a partir da santidade, das taxações, mas também da justiça, faz todo sentido aqui. Então, gostei bastante porque, pelo menos na parte de ilustração e todo o simbolismo por trás, faz todo sentido para mim. Com isso, a gente chega em Rabanastre Royal City, na cidade real, aqui em Rabanastre, em Final Fantasy XII. Entrando aí em Boros. É interessante porque Boros traz essa ideia de bélico, algo que as cores deixam muito claro. Porém, você percebe que a ilustração está numa imagem de cima. Então, mesmo que a ideia seja uma cidade real, você percebe que a cidade não está horizontalizada, não agora eu digo arquitetonicamente, mas sim fotograficamente. Você percebe que dá a impressão de que essa foto foi tirada, ou no caso essa imagem, vamos dizer que essa foto, mas essa foto foi tirada numa nave, que está no ponto superior, onde a gente vê tudo isso de cima, porém a nave está meio torta, fazendo aí a ronda talvez, criando essa ideia de não horizontalização. Talvez pegando a imagem, a gente horizontalize e crie essa ideia mais harmoniosa. Porém, o vermelho não quer trazer ideia de harmonia, quer trazer a ideia de caos, ação, efetividade. Porém, temos o branco. E o branco traz essa ideia também da justiça, mas a nossa justiça. O branco não é o certo.
O branco fala sobre a justiça, porém a justiça é feita a partir dos olhos do juiz. Ou seja, se a gente brinca dizendo que aquele que vence é o que conta a história e a justiça está no lado daqueles que venceram, aqui a gente percebe que essa força está diretamente relacionada a isso. Onde a gente percebe o vermelho e o branco. O vermelho do guerra, bélico, da altiva, da ação, do confronto. E o branco da justiça, da ideia, da conversa. Porque um rei pode convencer a população de forma mais justa, mais com pão e circo, ou podemos falar sobre guerras, conflitos internos e externos. Temos essa nave aí voando, talvez, acredito eu, que tem essa ideia mais de meio que tomar conta da cidade, com um tipo de talvez rebelião interna, algo que representa muito forte no vermelho, mas é algo meio que mascarado pela realeza devido à ideia do branco. Eu achei bem interessante porque cria-se essa ideia. Tanto que the town proper of Rabanastre is divided for four sections by the cardinal direction of the compass. The east and west are Macedon district, the street lined with the shops and stall and every description. Provavelmente aqui diz que a cidade é separada em algo mais cardinal, algo muito claro, percebendo tanto na militarização do vermelho quanto na certeza e na lógica do branco, no caso do correto, do ordeiro que tem em cima do branco, porém a ordem não significa ser algo bondosa. A ordem é pela ordem. E a ordem misturada ao ímpeto bélico do vermelho, podemos brincar um pouco de algo mais ditatorial, uma cidade aí de um reinado um pouco mais mão firme. Deixa nos comentários se eu tô acertando. Chega daqui, a gente chega em Eden City of Sanctum, onde a gente tem um terreno incolor, onde você paga 5, vira, mira 2 cartas, e você pode sacrificar esse terreno e então retornar uma permanente do seu cemitério para a sua mão. E diz aqui o flavor. The city's Cocoon's capital share the name with the Falcon Patron. O que é interessante? Cocoons, né, no caso esse Cocoon, tem uma ideia assim dessa... Seria meio que o casulo. Então, essa cidade representaria meio que o casulo da capital. Quando você pensa em casulo, você pode pensar de diversas formas. Mas uma interpretação que me vem um pouco imaginando o contexto e também o efeito da carta me deu muita ideia daquela parte da cena do Matrix onde as pessoas são feitas como pilhas. Simplesmente são criaturas orgânicas que são transformadas em pilhas pelas máquinas. Então eu imagino que esse casulo seja um casulo de criação. Porque você mila 2 cartas, sacrifica isso e você retorna uma permanente do cemitério para a mão, como se fosse um reabastecimento de alguma coisa. Apesar de ser uma cidade muito bonita, ter uma ideia tecnológica até muito clara, com cores muito altas, tanto que o Leon Tucker criou uma conexão artística bem interessante, mas eu imagino, pelo menos me dá um pouco essa ideia de, primeiro, City of Sanctum, que traz essa ideia de santuário, Eden, que traz essa ideia de santuário novamente, mas você sacrifica coisas para trazer de volta alguma coisa. E aqui diz que é o casulo de algo. Então, achei interessante porque essa carta como um todo, me trouxe meio que um sentimento dúbio. E do mesmo jeito que parece algo muito interessante, algo com uma cidade que fatalmente eu viveria muito facilmente, porém eu sinto que ela traz um backstory muito tenebroso, e isso é bem interessante. Porque mesmo que ao primeiro start, eu só olhasse a imagem e falasse, puta, que legal, pô, uma coisa tecnológica e tudo mais, você percebe que parece meio algo meio biotecnológico, porque tem esse efeito ali na ponta do trem, tem essa partezinha assim, tem aqui perto aqui no final da esquerda, ao que parece a cabeça de um caramujo, então parece que isso é algo meio que biotecnológico, tanto que essa ideia de Cocoon traz isso, mas devido à soma de diversos elementos, principalmente o flavor da carta e o efeito dela, me traz que provavelmente essa cidade tem algo tenebroso por detrás. Agora em Final Fantasy IV temos Ishgard the Holy Sea chegando aos nossos quase finalmente,
temos uma cidade que ela é pautada extremamente no branco, onde a gente tem primeiramente The Whole Sea, caso a gente a visão sagrada, e nós temos o trecho The Great and the Proud Nation Devote Halloumi. Hurry. E o texto diz do efeito em Adventure, Faith and Grief. Retorna 2 artefatos ou encantamentos alvos do cemitério na mão. Aqui eu vejo o branco. Quando a gente brinca com o Reanimate, existem diversas formas de trazer Reanimate. Se você está reanimando com o azul, traz uma ideia de ser algo arcano. Se você está reanimando com o preto, talvez seja mais uma ideia zumbificada. Se você traz a ideia do branco, talvez seja mais uma proposta de um reanimate sagrado, uma ressurreição, reencarnação ou ressuscitação, depende aí de como você achar interessante. Tanto que você vê que é algo meio que nos confins do mundo. É como se você tivesse que fazer uma peregrinação lá no chapéu do Judas, lá onde Judas perdeu as botas, lá na casa do chapéu ou qualquer outro adjetivo de longe pra cacete que você quiser colocar. No extremo norte, aí a gente pega os Starks como extremo norte dentro de Game of Thrones. E para chegar lá em busca de uma fé, em busca de uma recompensa, que você pode retornar encantamentos, artefatos para a sua mão, ou seja, trazer o recurso de volta. Eu acredito que essa cidade, essa localidade 100% branca, brinca com essa ideia do sagrado que vai ser meio que a cidade final, ou pelo menos um ponto de pivot, ou um ponto pivotal da sua peregrinação, da sua missão, para trazer alguém de volta, ou trazer alguma coisa de volta perdida há muito tempo, ou qualquer coisa. Meio que trazer aquilo de volta com o objetivo de salvar algo. E aqui diz que essa cidade ela é grande, é uma nação toda orgulhosa. No caso aí, o Halone, não sei quem seria, Furry me traz um sentimento um pouco bizarro. Mas Halone pode ser uma divindade extremamente bondosa, onde ele vai trazer de volta coisas positivas. Então, talvez, pelo menos, me traz um pouco essa ideia de ser uma localidade lá na casa do caralho, que tem como objetivo, depois de toda dificuldade, te dar alguma coisa em troca. No caso, trazer de volta alguém ou alguma coisa. Continuando em Final Fantasy IV, nós temos Charlanian, The Nation of Scholars. É interessante porque aqui a gente volta a falar sobre a combinação das cores, e aqui a gente tem branco e o azul. O branco e azul é interessante porque o azul, novamente, como eu já disse várias vezes, traz a ideia de conhecimento, e o branco da justiça. Ou seja, quando fala Nation of Scholars, provavelmente está trazendo a ideia de uma localidade muito mais que compartilha conhecimento, professores, alunos, escolas, uma cidade muito mais universitária. Porém, uma grande diferença entre uma cidade universitária e uma cidade acadêmica. A cidade acadêmica é um pouco mais lógica, que tem um objetivo muito focado em gerar conhecimento, e uma nação escolar tem mais um objetivo de compartilhar o conhecimento. No caso, no primeiro que a gente viu com uma nação acadêmica, ele cria coisas de ponta, e aqui compartilha o conhecimento, a sabedoria de uma forma geral, algo justo. Compartilhamento pelo azul, no caso, o compartilhamento pelo branco, e o conhecimento pelo azul. Então, se for pegar aqui o flavor, a gente tem The Charlians were the keeper of the wisdom, both old and new. Their mastery of magic and ether was unsurpassed, and even the guardians knew they feared them. Ou seja, aqui mostra que essa cidade ele é muito inteligente, muito sábia, tanto conhecimentos novos quanto os antigos. E eles são mestres que passam esse conhecimento adiante, e os Guardians têm medo disso. Então, provavelmente deve ser algo do tipo: o grande terror que tem essa localidade é que todo mundo é igual, todo mundo tem conhecimento, ninguém é um Zé Bunda. Então, enfrentar um é tão difícil quanto qualquer outro. Acredito, então, que brinque nisso. A gente vê a fonte do conhecimento, o sol brilhando, o mar refletindo, trazendo toda essa ideia de unificação, de compartilhamento. Então eu gostei bastante. O David Frashchik, ele criou uma arte que representa muito essa ideia
do compartilhamento, da doação, da entrega, onde está despejando um pouco do conhecimento que esse elfo tem dentro dessa jarra, comparado ao lago, essa entrada oceânica, essa bacia, colocando um pouquinho dela. Então você percebe que essa imagem traz bastante a ideia de compartilhamento, conhecimento, sabedoria e da entrega de um pouco que você tem para o montante geral. Então, chegando aqui agora em Final Fantasy XV, temos Insomnia, The Crown City, onde a gente tem o preto e o branco. E é legal porque o preto e branco, a gente brinca muito com estratégias e propostas mais de aristocracia. O termo aristocracia dentro do Magic the Gathering nasceu a partir da ideia de uma carta que cria tokens, e esses tokens estão ligados a essa proposta e vai gerando diversos pequenos tokenzinhos. Então é um deck mais aristocrático. E brinca-se bastante com o preto e com o branco. Então aqui você percebe que a gente tem uma cidade. Parece bastante Notre Dame, esse prédio aí no meio. Então parece muito esse proposta de uma cidade que nunca dorme, tanto que é insônia. The Crown, a ideia dessa população, então seria a maior cidade que tem que nunca dorme. Uma São Paulo, uma Nova York, essa ideia de uma cidade que nunca dorme, que sempre gera, tanto que tem a proposta do preto, do sombrio e tudo mais, e o branco dessa parte aristocrática. Porém, toda essa cidade, né, no caso a cidade inteira, ela é baixa. E temos apenas um prédio, que provavelmente deve ser o prédio aristocrático, que brinca com isso. Tanto que a gente for pegar o flavor, diz I need only know that we're ready to leave home behind, said the king has. Don't know about you, but I'm ready as have you ever be. Replace Noctis. Então você percebe que existe assim, que a única coisa que eu preciso saber sobre você é se você está pronto para sair e deixar a sua cidade para trás, né? Leave your home behind. E a pessoa responde, eu não sei nada sobre você, mas eu estou preparado se você estiver. Né? No caso, eu vou estar preparado e eu vou sempre estar. Então você brinca com essa ideia de que cria essa cumplicidade. Achei bem interessante de, apesar de não ter muita informação direta do flavor da cidade e tudo mais, porém, acredito que a brincadeira do branco e do preto, juntamente com essa ideia geral, gera muito mais essa conformação de conexão das cores e da proposta. Óbvio que se eu soubesse mais sobre a cidade, o que ela faz, deixa de fazer, faria mais sentido e seria mais fácil criar essas interpretações, mas de uma forma mais geral, as primeiras impressões que eu tenho dessa localidade, ao me ver, no caso, agora você vai jogar nessa cidade, eu com certeza iria imaginar uma cidade extremamente fria, extremamente agressiva, mas não um agressivo do vermelho-verde, desse gruzão. Mas aqui, o Orzhov aqui, você brinca com mais essa agressividade no mínimo, no pequeno. Não é uma facada que você toma no meio do peito, mas são microagulhadinhas que você vai sentindo no dedo, na língua, na barriga, no rosto, e aos poucos vai incomodando e aos poucos vai enlouquecendo. E aqui, chegando em Final Fantasy XVI, nós temos a capital. Brincamos tanto com capitais aí devido, e aqui é a Capital City, no caso a principal cidade aí, acredito eu. Que gerando uma mana qualquer, e você vira um e vira ela, você gera aí mana de qualquer cor, e você pode sacrificar, né, no caso ciclar 2, você descarta essa carta, paga 2 e compra uma carta. A cidade, the city built upon the island of Ark, that straight the continent, Storm and Ash. Eu acredito que seja mais essa ideia da cidade principal. Não é aquela primeira cidade, como a gente viu lá no Final Fantasy I, que é a nossa primeira cidade, mas sim, depois de tudo que a gente passou, essa cidade faz todo sentido. Então você brinca com diversos elementos já citados. Horizontalização, um ponto pivotal, edge de energia, a parte aqui da semiótica, tanto que a gente vê que a imagem não está horizontalizada, mas sim está levemente para baixo, mas para cima ao mesmo tempo. Existe uma certa dissonância fotográfica que existe nessa imagem. Acredito que talvez a imagem seja maior e mais para enquadrar nesse layout ficou mais ou menos dessa forma, mas acredito que, de uma forma geral, não me traz muitas relações semióticas, mas sim a princípio de que, depois de todos esses anos de Final Fantasy, agora a gente tem a capital, a grande, onde aborda tudo, todas as cores.
Tô chegando nessa última carta aqui em Final Fantasy XVI, Clive Hadway, onde basicamente essa localidade, ao entrar em campo, você pega 4 cartas e revela, e no caso, pega uma e coloca para baixo. Quando isso, você pode pagar 2 manas, virar isso e jogar a carta que você colocou para baixo. Aí tem as condições para você fazer isso. O que é interessante nessa localidade? Ela me traz um sentimento extremamente da ideia de que não um cemitério propriamente dito, mas sabe aquela localidade que o herói, ou o ser, ou a criatura lendária qualquer, um figurão qualquer, utilizou essa localidade para ser a sua fortaleza da solidão? Uma localidade distante, onde você pode finalmente descansar, ou o seu descanso final, ou o seu descanso aposentadoria? Eu senti muito essa ideia, porque no momento que essa carta entra, você exila. Porém, se tiver criaturas lendárias, você consegue trazê-la de volta por algum motivo. Então me deu muita ideia de que isso aí seria a fortaleza da solidão de alguém. Talvez algum figurão fique aqui ou use aqui como uma base principal, como uma forma de desparecer de algum motivo. Não consigo trazer outras coisas, o Jonas Derro não me trouxe muitos elementos semióticos e também não existe um flavorzinho aí para eu conseguir entender um pouco mais profundamente. Porém, devido ao que mostra aqui essa ideia de ser algo que é agressivo, que afasta as pessoas, mas esse efeito faz com que você consiga trazer a carta que você exilou, que você se exilou, traz esse elemento. Eu acredito que tenha um pouco desses elementos também. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo falando sobre Final Fantasy dentro do Magic. Obviamente ficou um vídeo bem grande, quis abordar todos os terrenos, mas a ideia é trazer um pouco desse elemento mais narrativista e brincar um pouco com essas ideias. Se vocês gostaram, chegaram até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixe aqui nos comentários qual seria então a localidade que você mais gostou, se eu acertei, se eu não acertei. Me detone se eu falei alguma bosta ou dê os parabéns caso eu tenha acertado. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!